Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Jusley, da Igreja de Deus Conjunto Primavera, e eu gostaria de ver contigo uma palavra hoje ao seu coração, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 38, versículos de 1 a 18, que vai falar assim. Acompanhem comigo. E aconteceu por esse tempo que Judá se afastou dos seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, a quem ele deu o nome de Onã. Mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ele chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que esse também morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como aos seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tímina. Ele e seu amigo Ira, o adulamita, e alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Inaim, no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá já era homem e não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Aconteceu que ele não sabia que ela era a sua nora. Ela respondeu: que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o seu cajado, que você tem na mão. E ele lhe deu os objetos, teve relações com ela, e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Não perca o seu cajado. No capítulo 38 de Gênesis, meus irmãos, vimos que se abre um parêntese na história de José, iniciada no capítulo 37, que termina com a venda de José a Potifar, já no Egito. Já o capítulo 38 é recheado de ensinamentos espirituais. E este é um capítulo que narra a história de um dos filhos de Jacó, Judá. Judá, ele foi um dos irmãos de José que participaram da venda dele. A história no capítulo 38 nos narra que Judá deixou a sua família e foi morar como um nativo na cidade de Canaã, ou na região de Canaã. Provavelmente assolado pela culpa e pelo remorso e pela situação do pai, Jacó, que se achava
ou que achava que havia perdido o seu filho mais querido, José. O versículo 1 narra, do capítulo 38, narra que Judá desceu e foi morar na terra dos cananeus. O relacionamento com aqueles que não têm compromisso com Deus, na maioria das vezes nos leva a ter experiências mundanas. Grava isso aí que eu estou te falando. Contar a história de Judá, filho de Jacó, homem que teve um encontro face a face com Deus. Judá, ele casa-se com sua filha de um cananeu chamado Ira, com a filha de um cananeu chamado Ira. E casamento para os judeus somente podia ocorrer, segundo a lei, com os judeus. Não se aceitava o julgo desigual. Era proibido casar com outras pessoas. Então ele estava descumprindo a lei. E eu tiro algumas lições desse texto, capítulo 38 de Gênesis, que nós lemos. Primeiro, não perca os seus valores espirituais. Por mais que tenha pecado, arrependa-se e volte para Deus. Valorize, meus irmãos, os ensinamentos bíblicos repassados pelos seus pais, avós, bisavós. Faça desses ensinamentos baluartes para a sua vida. Judá, diz o texto, que ele teve 3 filhos. Um, outro, Onã, e o terceiro, o mais novo, Selá. Judá, por amizade, continuando no pecado, ele pega para o seu filho primogênito, uma mulher cananeia chamada Tamar, e lhe dá como esposa. Diz a Bíblia que o primeiro filho de Judá, era perverso perante o Senhor, e por isso o Senhor o fez morrer. E eu aprendo com isso que aqueles que praticam a maldade, a perversidade, a crueldade, não passam de jeito nenhum desapercebidos perante os olhos do Senhor. Judá, meus irmãos, cumprindo a lei do levirato, ele chama o seu segundo filho, Onã, e pede para ele se casar com Tamar, e suscite a descendência do seu irmão. Eu quero abrir um parêntese e falar sobre a lei do levirato. A lei do levirato ela é interessante, ela tem 3 casos. O primeiro seria quando os irmãos morrem, ou quando os irmãos moraram juntos e um deles morre e ele não tiver filhos, então a mulher do falecido, ela se casará não se casará com um homem estranho de fora, e seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado por ela. O primeiro filho dela pertence ao filho que morreu. O segundo, a lei do levirato, prevê, para continuar uma linhagem, o próprio pai poderia gerar filho com sua nora. Lei utilizada pelos filhos de Ló para gerarem filhos, uma vez que elas achavam que não havia mais ninguém na terra além deles. Gênesis 19, 31 a 38. Algo meio estranho, errado, totalmente errado. No terceiro, na lei do levirato, se não houvesse filhos e até mesmo o pai, se o pai tivesse morrido, um parente mais próximo se casaria com ela para suscitar o nome do falecido, conforme a gente tem um texto de Ruth, no capítulo 4, versículos de 1 a 6. Então a lei foi dada por Deus e revelava a vontade de Deus quanto à conduta do povo. Então falar aqui, meus irmãos, que no versículo 11 do capítulo 38, Judá, ele faz uma promessa à sua nora, Tamar. Considerando que o seu filho mais novo ainda não tinha idade para casar,
quando ele tivesse idade, ela se casaria, ou ele se casaria com Tamar. O tempo passou e Judá esqueceu da promessa. Porém, Tamar não se esqueceu e trama contra o seu sogro para conseguir ter um filho e reavivar a promessa feita para si. Versículo 14 diz que Tamar se despiu das vestes da sua viuvez e, cobrindo o rosto com o véu, se disfarçou de uma prostituta cultual, cheia de sensualidade, cheia de pecado. Diz que Judá não resistiu. Era tentação demais para um homem. Ele aproveitou a situação e cantou a nora sem saber que ela era a sua nora. Ele convida ela para deitar-se com ele e ela pede garantias. Conforme o costume dos cananeus, ele promete um cabrito. Diz os historiadores que o deus Astarote comia as cabras vivas. Então seria uma oferta para oferecer ao deus Astarote. Mas Tamar não queria isso, não, ela queria muito mais. Tamar pede um penhor, ou uma garantia. Ela pede o selo, que é o cajado. Ela pede o cordão, que é o anel. E pede o lenço do seu sogro. O que Tamar estava pedindo, só para que você possa entender, ao seu sogro, era uma garantia para quando ela engravidasse, ela não fosse morta. Era isso a intenção dela. Cajado, meus irmãos, significa autoridade espiritual. Por isso, no início, nós falamos, não perca o seu cajado, ou seja, não perca a sua autoridade espiritual. O cajado, ele é personalizado, ele tem o seu nome e as suas digitais. Ele pertence a você. A história nos conta que Judá, ao sair fugido de casa de seus pais, a única coisa que ele levou foi o seu cajado. Olha que coisa linda, né? Levou a sua autoridade espiritual. No final da sua vida, ao abençoar os seus filhos, Gênesis capítulo 49, diz que ele morreu ao lado do seu cajado, da sua autoridade espiritual. Em Números 17, 1 a 13, conta a história de 12 bordões. Bordão é igual cajado. Um para cada tribo, escrito o nome do pai do seu príncipe, entre eles o cajado de Arão. Foram separados 12 cajados e entregues a Deus. Aquele que florescesse seria o escolhido por Deus. No dia seguinte, o bordão de Arão havia brotado, tendo inchado os gomos, produziu flores e dava amêndoas. Então aqui a gente vê cajados personalizados. Então cajado, a autoridade espiritual. Cada um tem a sua digital. Jeremias 1, de 11 a 12, diz assim, versículos 11 e 12. Veio a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondeu Jeremias, vejo uma vara de amendoeira. A amendoeira surge após o inverno. O segundo, o teu anel, teu cordão. Anel, meus irmãos, significa aliança. Dentro da aliança com Deus estão as promessas que Deus fez para a nossa vida. Jacó, ele teve um encontro com Deus, determinou todo o transcorrer da sua vida, esse encontro que ele teve com Deus. Deitado numa pedra, Jacó, ele teve sonhos com Deus. Sonhou em outro momento com uma escada subindo até os céus e anjos do Senhor subindo e descendo. Então, anel, meus irmãos, nos lembra ou nos remete a uma aliança que nós fizemos com Deus. Nós nunca podemos esquecer a aliança que nós fizemos com Ele. E por último, meus irmãos, o lenço, que significa sensibilidade. Ou seja, sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. É com Ele que você
enxuga o rosto, é com ele que você realmente limpa o suor da sua vida, mas significa a sensibilidade que nós devemos ter com o Espírito Santo. Não perca, meus irmãos, a sensibilidade das coisas espirituais. Não faça como este homem. Não perca o seu cajado. Não perca a autoridade espiritual que Deus te delegou, que Deus colocou nas suas mãos. Toma posse disso aqui e haja onde quer que você esteja. Levanta as suas mãos, a sua autoridade espiritual que Deus te deu e repreenda todo mal. Repreenda toda a mortandade, repreenda todo vírus, todo coronavírus, sei lá o que for, repreenda, exerça a autoridade espiritual que Deus te concedeu, meus irmãos. Eu creio que nós fizermos isso, nós viveremos muito melhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. A tua palavra é poderosa. A tua palavra nos leva a ter um encontro contigo, ó Deus. E eu oro agora pela vida dos meus irmãos que estão me ouvindo nesta noite, que o Senhor os abençoe, os proteja, os guarde e os livra de todo o mal. Que eles possam exercer a autoridade espiritual e repreender todo o mal que assola a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, que assola o mundo. Eu oro pedindo tudo isso em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, um grande abraço, foi um prazer imensurável estar contigo esta noite.